Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Barbosa e eu quero compartilhar com você mais uma parte da Bíblia, onde mostra Jesus curando doentes e enfermos, pessoas sob influência até mesmo de demônios. E eu quero compartilhar esse texto com você. Se você conhece alguém que está doente, que está enfermo, que precisa de cura, eu tenho certeza que esse vídeo, que essa palavra que eu vou ler aqui agora, vai poder ajudar essa pessoa, porque essa é a vontade de Deus, curar os doentes e os enfermos. Eu quero ler hoje no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 34, que diz bem assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. É muito interessante esse texto, ele é dividido em duas partes, e eu acho muito interessante essas duas partes, que a primeira detalha uma cura que Jesus realizou na sogra de Simão, que era Pedro, mais conhecido como Pedro. Ela estava com uma doença de uma certa forma simples de ser curada, uma febre. Diz a palavra de Deus em detalhes que ela estava na casa de Pedro e Jesus foi com seus discípulos para a casa de Pedro. E quando Jesus chegou lá, as pessoas falaram: olha, Jesus, a sogra de Simão ela está de cama, ela está com febre. A Bíblia não detalha quanto tempo ela estava com febre, não detalha quanto tempo ela estava nessa situação, mas a palavra de Deus cita como que ocorreu em detalhes esse processo de cura. E é interessante que fala aqui, em primeiro lugar, que Jesus se aproximou da sogra de Simão. Depois que ele se aproximou dela, ele tomou ela pela mão e a ajudou a se levantar. E logo em seguida, a febre deixou a sogra de Pedro. E ela ficou livre daquela febre e pôde então servi-los naquele momento. Jesus não falou nada, Jesus não teve nenhum gesto, não realizou nenhuma oração, simplesmente a presença de Jesus ali naquele lugar, simplesmente um toque de Jesus, de tomá-la pela mão e se levantá-la. Ela estava deitada, então Jesus tomou e a levantou. Um simples toque, um simples movimento fez com que a febre deixasse a sogra de Pedro. E isso mostra pra gente que Jesus ele cura as doenças simples, as enfermidades simples. E na verdade a vontade de Deus é que nós sejamos salvos e curados. Jesus ele veio para nos salvar dos nossos pecados, mas também para curar as nossas doenças e enfermidades. E esse texto ele tem uma segunda parte. Ele fala que então ele estava ali naquela casa de Pedro, e ao anoitecer, depois que o sol se pôs, ou seja, já era escuro, o povo levou todos os doentes e os endemoniados até a casa aonde Jesus estava. Eles ouviram, sabiam que Jesus era alguém que curava as pessoas, e eles então, sabendo disso, o que eles fizeram? Pegaram todos os endemoniados, pegaram todos os doentes e levaram até a casa aonde Jesus estava. E diz a palavra de Deus que Jesus
curou muitos que sofriam de várias doenças. É interessante que essa segunda parte não cita com detalhes que doenças eram essas, mas diz que eram várias doenças. E isso mostra pra gente que Jesus, ele cura doenças simples, como uma febre, mas ele também cura vários tipos de doença. Na verdade, não existe qualquer doença, não existe qualquer enfermidade e não existe qualquer possessão maligna que, pelo nome de Jesus, essa doença, essa enfermidade ou essa possessão maligna, ela não possa ser extirpada da vida de qualquer pessoa. E é interessante que as pessoas acreditavam que Jesus ele poderia curar os enfermos. Afinal de contas, se elas não acreditassem, elas não levariam esses doentes, esses enfermos até Jesus. Mas não, elas queriam isso, elas desejavam isso. E elas então aqui levaram os doentes até a casa de Simão. E várias pessoas foram curadas. E no final do versículo, desse trecho todo, fala que muitos endemoniados tinham seus demônios expulsos e Jesus não permitia que eles falassem. E diz o texto, porque sabiam quem ele era. E claro que aqui a gente percebe que Jesus não queria que os demônios manifestassem que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Ainda não era o momento disso, ainda não era o momento de Jesus ser visto dessa forma e ser levado à cruz. Ainda não era o tempo disso, isso ocorreria mais à frente. Mas é interessante, porque a palavra de Deus afirma que ele é o Filho de Deus. Aqui fala que eles sabiam quem ele era e quem Jesus era. Jesus não somente era, mas como ele é, o Verbo vivo. Ele é a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus que lá em Gênesis 1 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, faça-se separação entre o dia e a noite. E assim aconteceu. Ou seja, a palavra de Deus ela teve poder para criar o mundo. E a palavra de Deus diz que em Cristo todas as coisas existem e subsistem. Ou seja, nele todas as coisas foram criadas e em Jesus todas as coisas se mantêm. Agora para pensar. Nesse exato momento, você está diante desse Jesus. Você está diante desse Cristo. Porque nesse exato momento, o Espírito de Deus está aqui na terra agindo no seu coração, agindo no seu corpo, agindo na sua alma, agindo nas suas emoções, agindo em nós por toda parte. Nesse exato momento, nós não precisamos sair da nossa casa para ir até a porta da casa de Simão, para ir até ele lá, para encontrar com ele lá para sermos curados. Nesse exato momento, nós estamos diante daquele que criou os céus, a terra, tudo que existe, inclusive o nosso corpo físico. É por isso que bastou Jesus se aproximar da sogra de Pedro para que ela fosse curada. É por isso que bastou Jesus, não sei como, aqui não cita como ele curou muitos que sofriam de várias doenças, mas ele curou. E nesse momento você também pode ser curado, você também pode ser curada, porque você está diante dele. Então eu quero te convidar agora a se aproximar dele e orar e falar com ele: Jesus, me cura das minhas doenças, me cura das minhas enfermidades. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor cura hoje e que é a sua vontade que todas as pessoas sejam curadas. Se você crer neste momento em Jesus e se você invocar o nome dele para que ele te cure, eu tenho certeza absoluta que imediatamente você pode ser curado pelo poder dele. E você pode ser curado tanto imediatamente como você pode acordar amanhã curado, pode acordar amanhã curada através de um processo de cura gradativo de Deus na sua vida, que também é outra forma de cura como Deus realiza. Então eu quero orar com você agora. Então eu quero te chamar a fechar os teus olhos nesse momento
e você poder elevar o seu pensamento ao Senhor, elevar o seu pensamento a Cristo e permitir que a cura dele venha sobre a tua vida. Senhor Jesus, nesse momento, estou diante do Senhor, Pai. Juntamente, Senhor, com esta pessoa que vai ver este vídeo, Senhor, que vai ouvir essa palavra que não é a minha palavra, é a palavra do Senhor que mostra que, mais uma vez, o Senhor cura. O Senhor curou a sogra de Pedro, o Senhor curou vários doentes, o Senhor expulsou demônios, Deus, porque Deus, o Senhor nos ama, o Senhor ama a nossa vida, e o Senhor veio para trazer salvação, e o Senhor veio para trazer cura, Senhor. E por isso, neste momento, essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que tem enfermidade sobre o seu corpo, que tem doença sobre o seu corpo, em nome de Jesus eu dou ordens agora a todo espírito maligno, toda doença e toda enfermidade sobre o seu corpo físico, sai agora em o nome de Jesus. Receba você agora que está me ouvindo, cura da parte do Senhor Jesus. Cura no seu corpo físico, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, seja qual for o mal que você sente no seu corpo físico, nas suas emoções. Creia que você está diante do Senhor Jesus e seja curado neste momento. Creia no poder do nome de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus e Ele tem poder para te curar. Portanto, seja curado agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu declaro cura sobre a sua vida. Deus te abençoe.